Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, Jorginho finalmente foi apresentado ontem como novo técnico do Vasco. Ele vai tentar corrigir os problemas do time. Vamos falar bastante como que está a situação do Vasco na Série B. Ontem aconteceu um resultado muito importante para o Vasco, vamos trazer aqui a classificação, também vamos falar da situação do Andrei Santos, Paulo Brax confirmando a permanência do jogador e também o interesse do Vasco no atacante Pedro Raul do Goiás. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já vai explodir no vídeo de like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as novidades e notícias do nosso Vascão. Se você é novo por aqui, meu amigo, já vai se inscrevendo aí, é vascaíno, se inscreve para ajudar a gente a chegar a 180 mil inscritos, vai compartilhando também, compartilha também o nosso canal aí com seus amigos aí, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua irmã, com a sua namorada, ajuda aí o nosso canal a crescer a cada dia também. Valeu aí a galera que sempre tá assistindo nossos vídeos aqui. Bom, pessoal, na quarta colocação com 45 pontos, o Vasco ainda mantém a distância de 4 pontos para o quinto colocado Londrina, que ainda vai jogar nessa rodada, mas já viu um concorrente direto tropeçar ontem. O Sport acabou sendo derrotado para a Ponte Preta por 1-0 e estacionou com 40 pontos na sexta colocação. Vale ressaltar que com a vitória a Ponte Preta chegou à sétima colocação e está com 39 pontos e pode ser também mais um time que pode vir ameaçar o Vasco aí nesse G4. O Londrina, que é o concorrente direto aí por essa quarta vaga aí no G4, grande adversário do Vasco no momento, vai jogar somente aí no próximo sábado em casa contra a Chapecoense. E lógico, vamos secar demais o Londrina, né, cara? O Vasco precisa fazer a sua parte, pelo menos pontuar, né? Pelo menos um empatezinho contra o Grêmio. E também, antes de jogar contra o Grêmio, secar bastante o Londrina. A gente confia aí, pelo menos que a Chape arranque um empatezinho lá fora de casa. Mas o Vasco tem que fazer o dele primeiro, né, cara? Na minha opinião, o Vasco tem totais condições de conseguir vencer os seus jogos que restam aí. São Januário, 5 jogos ainda falta pro Vasco fazer jogando em casa e conseguir pelo menos uma vitória fora de casa para voltar à elite do futebol, cara. O Jorginho chegou motivado, tá querendo motivar também a rapaziada aí pro Vasco entrar nos trilhos. Ele viu diversos erros nos últimos jogos do Vasco e ele com certeza deverá corrigir para essa partida contra o Grêmio, até mesmo, quem sabe, surpreender o Grêmio. Ontem o Jorginho foi apresentado oficialmente como técnico do Vasco. Ele falou sobre diversos temas, falou sobre esse momento atual do Vasco, falou do seu contrato de apenas 2 meses, que tem um grande desejo de permanecer para a próxima temporada e que ele confia no seu trabalho e que vai ser capaz de voltar aí à elite do futebol juntamente com o Vasco. Desejamos boa sorte ao Jorginho, que ele consiga corrigir principalmente os erros defensivos do Vasco. O Vasco vinha sofrendo bastante aí defensivamente nos últimos jogos. Ele mesmo viu essas falhas, também disse mais, né? Se for para tirar jogador, ele vai tirar qualquer jogador do elenco, até mesmo o Nenê, que ele até citou como exemplo. Pode ser que esses jogadores aí que tem vaga cativa no time titular, pode ser que eles percam a titularidade em alguns jogos, né? Tomara que ele tire o Edmar do time do Vasco, cara. Dá uma sequência aí pro Paulo Vitor, porque não dá mais, cara. Esse Edmar é horroroso, velho. Apesar do Jorginho ter elogiado um pouco o Edmar, mas ele também elogiou o Paulo Vitor, né? Vamos torcer para que ele faça as alterações necessárias no time do Vasco, pro Vasco conseguir jogar bem contra o Grêmio e pelo menos arrancar um empatezinho. O Vasco não é favorito, mesmo trocando de treinador, mas a gente confia aí que o Vasco vai conseguir pontuar fora de casa e depois em São Januário contra o Náutico conseguir esses 3 pontos que são extremamente importantes para o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha da tabela, da classificação da Série B, se você acha que o Vasco vai conseguir esse acesso, se você gostou da contratação do Jorginho, se você acha que o Vasco vai ter condições também de vencer o Grêmio. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da situação do mercado da bola do Vasco, né? Apesar da temporada ainda estar em andamento, a janela de transferências está fechada, vários clubes vêm demonstrando interesse aí no volante Andrei Santos do Vasco. A gente falou aqui da proposta que teria sido feita pelo Newcastle ao jogador de 181 milhões de reais, cara. O Paulo Brax prontamente na coletiva de ontem desmentiu essa informação trazida pelo Globoesporte.com, uma fonte confiável, né? Desmentiu totalmente, disse que não tem essa proposta e que o Vasco não irá vender jogadores de graça como vendeu aí num passado recente. Segundo ele, o Vasco está muito bem estabilizado financeiramente, tá com salário em dia, não terá novamente problemas de jogadores assediados por clubes europeus. Possivelmente, os jogadores deverão deixar o Vasco se os clubes se aproximaram o máximo possível da multa rescisória.
Ele não escondeu que pode sim acontecer uma oportunidade de vender jogadores, até porque todo clube precisa disso. Mas nesse momento não faz parte do planejamento do Vasco e do orçamento do Vasco a venda de jogadores. Isso é muito bom, deixa o torcedor tranquilo, porque as jovens promessas do Vasco ficarão por muitos anos no Vasco. A gente espera que o Andrei Santos continue aí jogando bem, que evolua cada dia mais e quem sabe ele se valorize mais ainda e que não tenha nenhum tipo de lesão, porque a lesão também pode desvalorizar muito o atleta. Até falei no vídeo, quando surgiu a informação que o Newcastle queria o Andrei Santos, na minha opinião, cara, eu acho que tem torcedores aí que vão discordar, mas na minha opinião, eu venderia o Andrei Santos sim por esses 181 milhões de reais se essa proposta tivesse sido feita. Porque a gente não sabe o que pode acontecer com o atleta. Vai que ele só jogue bem essa temporada e na próxima temporada o rendimento dele desaparece. O Vasco na Série A, talvez ele não consegue se adaptar ao ritmo mais intenso, o ritmo mais técnico da Série A e o futebol dele desaparece, assim como foi alguns outros jogadores, como o Thales Magno, por exemplo. Hoje está sumido, escondido lá nos Estados Unidos. É um pouco arriscado, futebol é negócio, uma hora o jogador tá em alta, uma hora tá em baixa. Como diz o outro, futebol é momento. Se tivesse chegado essa proposta, eu venderia sim o Andrei Santos tranquilamente, porque é uma baita grana. Com certeza seria aí bastante interessante pro Vasco reforçar a equipe para a próxima temporada. 180 milhões, cara, dava para montar um time inteiro aí de jogadores. Mas a proposta não chegou, ele vai continuar no Vasco. Vamos torcer para que o garoto continue jogando bem e ajude o Vasco aí muitos anos e continue em alto nível, né? Que não tenha nenhum tipo de problema. O Paulo Brax também falou que a partir do ano que vem tudo será reavaliado, que desde o treinador e os jogadores serão todos reavaliados e muito possivelmente o Vasco deverá montar o elenco praticamente do zero. Eu acredito que poucas peças desses jogadores aí que estão hoje no elenco do Vasco, principalmente os da base, deverão continuar para a próxima temporada. Jogadores mais experientes como Quinteiro, Edmar, Anderson Conceição, Thiago Rodrigues, eu acho que todos eles deverão deixar o Vasco, inclusive até mesmo o Nenê, por mais que tenha uma identificação gigantesca com o Vasco, amo o clube, mas eu acho que isso não será suficiente para o planejamento aí da 777 Partners, a permanência dele. Também deverá ser revista e quem sabe a permanência do Alex Teixeira, que tem contrato somente até o término dessa temporada. O jogador não vem rendendo absolutamente nada. Vamos ver se o Jorginho faz ele jogar bola. Quem sabe ele convence o Paulo Brax de permanecer para a próxima temporada. Eu acho que eu manteria sim o Alex Teixeira sim, obviamente, para a próxima temporada, porque é um jogador que pode evoluir. Estava parado, estava muito tempo jogando fora do Brasil, jogou futebol chinês muitas temporadas e na Turquia, campeonatos fraquíssimos. Precisa de um período de adaptação. Ele não é mais aquele Alex Teixeira, por exemplo, do Shakhtar Donetsk, que chamou a atenção de diversos clubes europeus, mas que infelizmente optou em jogar na China, né? Pro bolso dele foi bom, só que para a carreira do atleta, o nível dele diminuiu muito, cara. Era para ser um jogador de Copa do Mundo, era para ter sido um jogador de seleção brasileira, mas a parte financeira pesou na carreira do jogador e hoje a gente está vendo um baixo rendimento do Alex Teixeira, que parece que esqueceu de jogar futebol. Vamos torcer para que o Jorginho recupere aí. Ele até mesmo falou na coletiva que o Alex Teixeira é ponta, não vai jogar de centroavante e muito possivelmente não deverá jogar por dentro, somente pelo lado de campo. Vamos torcer para que dê certo, porque ele também não jogou nada pela ponta esquerda. Bom, e como a gente falou, o Paulo Brax disse do planejamento do Vasco para a próxima temporada e já pensando no ano que vem, se Deus quiser, com o Vasco na primeira divisão, de acordo com o jornalista Jorge Nicola e algumas outras fontes também confirmam o interesse do Vasco no atacante Pedro Raul do Goiás. O Vasco entrou na disputa aí com outros clubes, inclusive o nosso maior rival, na contratação do centroavante artilheiro do Campeonato Brasileiro, de 25 anos. Pode ser que ele seja aí um reforço para a próxima temporada. Há boatos que o Vasco estaria muito forte para contratar o Pedro Raul e que pode estar muito firme aí para contratar o atleta. Vale ressaltar que ele pertence ao Kashiwa Reysol do Japão. Se o Vasco quiser contratar ele, vai ter que desembolsar cerca de 15 milhões de reais para contratar ele em definitivo. O jogador também interessa ao próprio Goiás, clube atual do jogador, que não esconde o desejo de tentar a contratação em definitivo também do atleta. Na minha opinião, seria o 9 ideal para a próxima temporada, goleador, centroavante alto. Eu gosto bastante de centroavante altos porque obriga os laterais a terem profundidade, cruzar a bola dentro da área, porque você tem lá, por exemplo, um Raniel, que não tem uma estatura tão alta e não é bom no jogo aéreo. O lateral meio que entende que não se vê obrigado a chegar à linha de fundo e cruzar, porque ele sabe que o centroavante não vai fazer gol.
Na minha opinião, seria uma baita contratação, sim. Além de ser um bom jogador, na minha opinião, é um ótimo atleta e com certeza seria um baita reforço para começar aí o ano de 2023. Deixa aí nos comentários se te agrada a possível contratação do Pedro Raul para a próxima temporada e também, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Vasco já estreitou bastante a relação aí com o Juliano Bertolucci e pode ser que o ano que vem, meu amigo, tenhamos aí grandes jogadores vestindo a camisa do Vasco. O Jorge Nicola, inclusive, citou alguns nomes de atletas disponíveis para vir jogar no Vasco na próxima temporada, que são agenciados pelo Juliano Bertolucci. Entre eles aí os nomes mais interessantes que eu achei são aí do lateral direito Guga, do Atlético Mineiro, que está de saída do Galo em fim de contrato com o clube mineiro. Tem também o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, com passagens pela seleção brasileira, Corinthians, Porto. Seria um baita nome, na minha opinião, seria um baita reforço para a zaga do Vasco na próxima temporada. Também tem outros nomes interessantes, alguns nomes também fora da realidade do Vasco, né? Jogadores que estão no futebol europeu mais consolidados. A gente espera que seja feita uma parceria do Vasco com esse empresário, assim como ele fez na Mulambada, né? Esses grandes jogadores que estão indo pro Flamengo, todos foram levados pelo Juliano Bertolucci à Mulambada e a gente espera o mesmo no Vasco. Ano que vem será um ano diferente, o Vasco vai competir com contratações com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Corinthians, com o Flamengo, com o São Paulo, com todos esses clubes grandes e com certeza a gente espera que o Vasco consiga grandes contratações, inclusive também a do Meia Oscar, que hoje seria o nome mais interessante para o Vasco contratar, o nome que mais desperta interesse no Vasco para a próxima temporada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, hein? Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis!